E aí, gente, joia? Tudo bom? Essa aula vai ser bem rápida. Eu vou falar sobre os impostos que estavam lá no ciclo do ouro, durante o ciclo do ouro no Brasil. Lembrando que o ciclo do ouro teve começo no final do século XVII e ele foi até o final do. Até mais ou menos o final do século XVIII. Ele foi lá até o século XVIII. São os impostos durante o ciclo do ouro: o quinto, derrama e captação. São os impostos principais. E também, associado à criação desses impostos, você tem a criação das casas de fundição aqui no Brasil. Como contexto do ciclo do ouro aqui no Brasil, você tem a administração pombalina também. Você tem várias revoltas por conta dos impostos taxados. Você tem a interiorização do Brasil e uma efervescência do comércio no interior brasileiro em volta das vilas que eram fundadas por conta da mineração também. E principalmente você tem o declínio da cana-de-açúcar como um produto de exportação ou um produto de extração e, vamos colocar assim, sugamento da metrópole diante da sua colônia que era o Brasil. O quinto, que é um dos impostos, ele foi criado lá em 1623 e, de acordo com ele, 20% de toda a produção aurífera que era feita aqui na colônia por cada pessoa que resolvesse explorar o ouro deveria ser revertida para a metrópole, ou seja, deveria ser mandada para Portugal por meio de impostos. Bom, 20% era muito pesado e depois de um tempo dessa cobrança de 20%, ocorreram revoltas e houve uma redução do quinto para 12%. Mas associado ao quinto, você também tem a criação das casas de fundição. O que eram as casas de fundição? Eram locais nas vilas que cresceram em torno do ouro, onde todo o ouro que era produzido ou melhor, que ele era extraído, porque ouro não é produzido, ouro não é planta. Ouro é uma pedrinha preciosa, né? Um metal precioso. Todo o ouro ou que era produzido, ele deveria ser mandado para casa de fundição. A casa de fundição derreteria esse ouro e transformaria em barras. Nessas barras eram colocados o selo da coroa e de lá já era retirado os 20% referente ao quinto, né? Que era mandado para a coroa, que era a metrópole, e a produção restante era devolvida para aquela pessoa que extraiu. Mas, gente, vamos pensar um pouco. Vocês acham que a galera que estava lá cuidando da casa de fundição sobre a responsabilidade derretendo ouro, eles iam pegar somente 20%? E é nada. Eles iam pesar lá tudo quanto quisessem, pegar a quantidade de ouro que queria. Ou seja, houve muita corrupção e muita roubalheira com o quinto. Outro imposto também, criado em 1735, foi a captação, onde deveriam ser dadas 12 gramas de ouro por cabeça de escravo ou de pessoa livre que trabalhava a mando de um senhor qualquer na mineração. Ou seja, o senhor que estava muito afim de explorar o ouro, ele precisava de várias pessoas para poder conseguir a exploração do ouro. O ouro, né, de aluvião, que era a principal forma do ouro ser extraído. Ele era de aluvião porque ele era extraído nos leitos dos rios e não em minas, em cavernas, como normalmente acontece. E ele estava mais na superfície, era um pouquinho mais fácil de extrair, mas também era um ouro que tendia à escassez mais rápido. Então, vamos lá voltar para a captação. Imaginem que eu sou um senhor de terras muito poderoso e estou a fim de explorar o ouro. Então, eu tenho lá 100 escravos, que eu vou revertê-los todos para a exploração do ouro nos rios. E eu vou contratar mais 10 homens livres que estão ali aqui na vila à toa para reforçar a exploração do ouro para mim. Aí o que deveria fazer? Esse senhor, ele deveria dar 17 gramas de ouro por cabeça de cada escravo que ele tivesse e também por homem livre que estivesse trabalhando para ele. Outro imposto também que foi restabelecido e mais cobrado ainda, ele foi cobrado com mais afinco, sob a administração de Pombal, foi em 1750, que foi a volta do quinto, mas um quinto modificado.
O quinto modificado, ele voltou a ser extraído com uma porcentagem maior. E qual era o contexto dessa volta do quinto? Era a volta do declínio da produção aurífera, ou seja, não estava indo mais tanto ouro para a metrópole quanto ela gostaria. Por quê? Porque o ouro aqui no Brasil estava acabando. Com o quinto veio o estabelecimento da finta anual, que era a cobrança de 100 arrobas de ouro da vila durante o ano todo. Toda a vila era obrigada, por meio dos impostos, a reverter sempre 100 arrobas de ouro para a colônia. Para a colônia não, ou melhor, para a metrópole, para Portugal. 100 arrobas de ouro equivalem a mais ou menos 1.500 quilogramas de ouro, que deveria ser revertido lá para a metrópole por colônia. Agora, se a vila ela não conseguisse dar a quantidade de ouro que a metrópole estava exigindo, a metrópole ameaçava com a derrama. O que era a derrama? Era um outro imposto, e era um imposto mais grave de ser cobrado, que a sua simples menção já gerava muita revolta, muito burburinho, muita indignação aqui nas vilas do Brasil. A derrama era o seguinte: se não houvesse o cumprimento dessas 100 gramas, ou melhor, dessas 100 arrobas que deveriam ser enviadas para Portugal, o que os portugueses fariam? Eles estabeleceriam a derrama. A derrama não era nada mais do que simplesmente invasão de casas e roubos dos bens preciosos que estavam lá nas casas das pessoas nas vilas que mineravam, né? E esse roubo e invasão era legalizado. Por quê? Qual que era a lógica da derrama? Tá certo, vila de Minas Gerais, você não conseguiu me dar 100 arrobas de ouro como a gente havia combinado aqui, então você tá me devendo impostos. E sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou mandar a minha milícia aí e vou invadir a casa de vocês. Não tô nem aí se é o dono da casa que trabalha com a mineração ou se é aquele reles comerciante, não importa. Eu quero a minha grana, eu quero o meu imposto. Eu vou invadir aí e vou pegar tudo de valor que você tiver. Vou pegar seus móveis, vou pegar seus utensílios, sua prataria, as joias das suas mulheres e vou reunir elas aqui até dar 100 arrobas que equivalem ao ouro aqui e vocês vão ficar quites. Gente, mas só que a derrama, ela nunca ocorreu de fato aqui no Brasil, porque era um imposto muito perigoso. A simples menção dele já gerava muita raiva entre os colonos e essa simples menção provocou já conspirações e revoltas. E a principal conspiração que ela provocou, e a mais conhecida, foi a Inconfidência Mineira. Então, gente, essa aula foi bem rapidinha. Eu tô encerrando aqui o vídeo. Nos outros vídeos eu vou falar sobre as revoltas no Brasil durante o período colonial, inclusive sobre a Inconfidência Mineira, mas não só sobre ela, eu vou falar sobre outras. Também vou falar sobre a administração pombalina e eu vou falar um pouco sobre os jesuítas e a sua relação com o pombal aqui no Brasil. Então, gente, é isso. Beijinho, tchau. Lembrem de curtir, compartilhar, comentar e me dar dicas também para que eu possa melhorar os vídeos para vocês. Falou! Deem likes!